Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando aqui mais um bate-papo com o garotinho. Eu queria pedir a você que prestasse muita atenção nesse nosso bate-papo, porque, como já era esperado, os meus adversários tentam confundir a população com historinhas, com coisas antigas, criando confusão, né, para que o eleitor se desvie do principal, acabar com a corrupção que está instalada no estado do Rio de Janeiro. Eles não querem, porque muita gente, muitas autoridades, muitos empresários, grande parte dos políticos são beneficiários desse sistema podre que está implantado no estado do Rio de Janeiro. Então, vocês devem ter visto agora há pouco uma notícia que eu vou ler e vou explicar para vocês a maldade. Porque ali tem inverdade, ali tem injustiça, mas acima de tudo tem maldade. O que é maldade? A pessoa sabe que a notícia é falsa, mas ela é divulgada com a intenção de confundir a cabeça das pessoas, né? Então, eu, como sou uma pessoa que falo a verdade, eu quero explicar a todo mundo. Então, eu quero pedir a você que está acompanhando, que dê o seu like, que você compartilhe ao máximo possível essa live que nós estamos fazendo, esse nosso bate-papo, para que mais pessoas possam saber sobre essa explicação desta notícia falsa colocada agora à noite. O medo do Dudu é tão desesperador diante da eminência dele ser desmoralizado no debate, que ele não quer que eu vá. Então ele começa a usar tudo que é possível para tentar me intimidar. Sou uma pessoa madura, tranquila e honesta. Por isso, eu não temo absolutamente nada. E eu vou ler a notícia que está em vários sites, em vários blogs, já deu até na televisão, e por isso eu peço a todos os meus amigos que compartilhem, para que quando eu começar aqui a explicação, nós tenhamos o maior número de pessoas possíveis alcançadas pela verdade, né? Para que a gente possa, então, através da verdade, orientar as pessoas sobre o que de fato está acontecendo, ok? Então, prestem muita atenção, ok? Vai compartilhando, vai chamando os seus amigos, vai dando like aí, tá? Para que a gente possa, então, a hora que iniciar aqui a explicação, a gente possa atingir aí, né, através do seu compartilhamento, da sua divulgação, a maior quantidade de pessoas do nosso estado, de todas as cidades, diante desta manobra. Isso é uma manobra, né? Mais uma, né? Porque os senhores sabem que o Eduardo Paes, ele não representa a ele. Como todos os candidatos representam alguma coisa, um sistema, um interesse, um grupo, né? Então, o grupo que o Eduardo Paes representa engloba gente poderosa, que está, assim, tremendo com a possibilidade do garotinho disputar a eleição. Porque ele sabe que se eu disputar a eleição, eu ganho. Então, a manobra dele sempre é impedir que eu dispute a eleição. Aí tem gente que se presta para isso, jornalista, tem gente do judiciário, gente do Ministério Público, gente de toda espécie, advogado, que se presta a esse tipo de coisa. É normal, né? Afinal de contas, eu não estou brigando contra anãozinho, eu estou brigando contra gigantes. E quando a gente briga contra gigantes, a gente sabe que os desafios são
enormes. Eu vou ler a matéria que está difundida aí pela imprensa, né? Ministério Público pede cumprimento da condenação e da suspensão dos direitos políticos de Garotinho após decisão do STF. Vamos lá. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro protocolou, nesta quinta-feira, um pedido para que a Justiça execute imediatamente a condenação por improbidade administrativa do ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos. Na petição, o promotor Alexei... Onde é que está aqui? Caramba, deixa eu achar aqui. Até nessa hora da pane aqui do telefone. Mas vou continuar lendo aqui. Mais um minutinho só que eu vou achar aqui, né? Eu vou achar, tá? É bom até que o pessoal vai entrando aí. Eu queria achar... Puxa vida, onde é que está isso aqui? Deixa eu tentar achar aqui. Achei. Tirar esse som aqui. Então, através do promotor Alexei Golubov, solicita em caráter de urgência que a Justiça Eleitoral seja comunicada sobre a suspensão dos direitos políticos de Garotinho por 8 anos, considerando o período do registro das candidaturas. O pedido ocorre após o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, manter em 2025, nós estamos em 2026, eles nunca pediram nada, a decisão foi em 2025, a condenação do ex-governador relacionada ao projeto Saúde em Movimento. Garotinho foi responsabilizado por participação de um esquema, vejam os senhores, hein, que teria desviado 234 milhões da Secretaria Estadual de Saúde entre os anos de 2005 e 2006, durante o governo de Rosinha, quando ocupava o cargo de secretário de governo. Engraçado, o dinheiro foi desviado da saúde e eu era secretário de governo, segundo aqui o promotor, né? Sem possibilidade de novos recursos, o Ministério Público requer agora a execução da sentença e a inclusão de Garotinho no nome, na lista do Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa. O órgão também pede que a Justiça determine o cumprimento das demais sanções previstas na condenação. Vamos lá. Além das medidas relacionadas aos direitos políticos, o nosso Ministério Público solicita que o ex-governador seja intimado a quitar os valores devidos. Que coisa, hein? De acordo com os cálculos atualizados, o ressarcimento que eu teria que fazer seria de 2,5 bilhões de reais. O órgão também quer que seja cobrada uma multa de 778 mil, uma multa civil, e mais 11 milhões por danos morais coletivos. Agora que vocês ouviram a notícia, vamos às explicações. Primeiro, o que aconteceu neste caso aqui? O meu advogado anterior, ele protocolou aqui no Rio de Janeiro a minha defesa, neste caso, num feriado. Só que era um feriado local, não era feriado nacional. A Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal aprovaram uma lei dizendo que bastava a comprovação do protocolo do feriado local junto ao órgão que havia promovido o processo para que a defesa fosse aceita. Porque no meu caso, a minha defesa não foi aceita porque ela foi considerada fora do prazo. O advogado deu entrada no último dia, aqui era feriado, mas em Brasília não era feriado. Era feriado da consciência negra e na época não existia esse feriado. Mas vamos ao que interessa. A acusação, né?
Bom, aí foi aberto o prazo, né? E meu advogado, então, deveria ter apresentado lá todas as razões, colocando ali e tal. A primeira delas, o desembargador que deu essa decisão aqui para mim, em primeira instância, ele intimou o advogado errado. Eu fui julgado sem ninguém para me defender. Ele, pelo menos, deveria dizer assim, bom, como não há um advogado aqui presente, eu vou pedir a um defensor público que apresente a defesa neste caso. Não teve, eu fui julgado sem advogado. Vamos ao caso em si. Rosinha estava despachando com o secretário de saúde, à época, doutor Gilson Cantarino, e o doutor Gilson Cantarino foi advertido pela dona Rosinha dizendo o seguinte: olha, seu Gilson, está havendo aqui quarteirização e eu não quero. Eu pedi que esse programa fosse feito pela FESP e não que a FESP contratasse outra empresa ou outra instituição qualquer para fazer o programa. Doutor Gilson, tá bom, é a sua decisão. Então ela manda chamar o secretário de governo, o senhor Antony Garotinho. Eu vou, digo, senhora governadora, o que a senhora deseja? Eu desejo que o senhor faça um ofício que eu quero entregar em mãos ao doutor Gilson Cantarino, dizendo a ele que é para encerrar imediatamente todos os processos em que há contratação irregular e que seja cumprida a lei 8666, que era a lei das licitações. Eu, por precaução, fui então ao procurador do Estado, doutor Francesco Conte, procurador-geral, funcionário de carreira do Estado. Falei, doutor Francesco, a Rosinha está pedindo aqui um documento assim, ele vai, redige o documento, prepara o documento, eu assino, encaminho à governadora, e a governadora então entrega nas mãos do doutor Gilson Cantarino para acabar com aquelas contratações ilegais. Pois bem, a promotora do caso, que estava investigando, estranhamente, ela diz que o documento, que não fui eu que fiz, foi o procurador que fez, era uma intenção minha de tirar uma empresa para colocar outra empresa. Estranho, né? Estranho. O documento não foi feito por mim, foi só assinado por mim. Mas só seria estranho se a promotora, a doutora Gláucia Santana, não tivesse um filho, professor de educação física, lotado no gabinete de Eduardo Paes, ganhando 12 mil reais. É, a promotora. Só seria estranho se fosse assim, né? Mas como a promotora estava agindo com interesses nada republicanos para defender a boquinha do seu filho na prefeitura de Eduardo Paes, não é, doutora Gláucia? A senhora, então, fez questão de interpretar um documento que era pela moralidade como se fosse contra a moralidade. Isso é um absurdo. A senhora sabe que eu estou falando a verdade, porque eu tenho provas. Eu tenho a nomeação do seu filho no gabinete de Eduardo Paes no mesmo período. Bem, então, ela vai encaminhar, vai para a justiça. No período do julgamento, eu tentei explicar, inclusive, ao desembargador a situação do caso. E o desembargador diz, olha, aqui tem uma acusação, né? Eu não posso, eu também sou oriundo do Ministério Público, né? E eu falei, mas, Excelência, o senhor intimou o advogado errado. Deveriam ter ou remarcado o julgamento, intimado o advogado certo, ou então que fosse convocado alguém do Ministério, da Defensoria Pública, porque ninguém pode ser julgado sem sua defesa. Mas eu fui julgado sem defesa. Pois bem, então nós recorremos. Nisso que nós recorremos,
foi aquele caso que eu citei no início. O advogado, outro advogado, ele entra, mas ele entra num feriado. E aí deu aquela confusão entre feriado local e feriado nacional, sanado pela questão da lei. Só que a lei não deixava claro se isso valia para todos os processos ou se só valia para os processos novos. Reúne-se então a Corte Superior do STJ. Tem um nome técnico, né? Vamos dizer assim, o Colégio Superior do STJ. E por unanimidade decide que para todos os processos que ainda não tinham transitado em julgado, como era o meu caso, poderia haver recurso. Quando o senhor Toffoli dá esta decisão, eu poderia ter recorrido. Deveria ter recorrido. Não bastasse isso tudo, a mentira maior dessa situação que está aí é a seguinte: a lei de improbidade diz que são 8 anos a partir da decisão. A própria matéria diz que o caso ocorreu, na verdade, em 2005, mas o julgamento ocorreu em maio de 2018. Maio de 2018 para maio de 2026 dão quantos anos? 8 anos. Está prescrito. Eles sabem que está prescrito. Mas, gente, se eles sabem que está prescrito, que pela lei de improbidade não vale, por que o interesse de divulgar uma matéria que todo mundo sabe que não vale? Para ajudar o Dudu, para ver se eu desanimo, para ver se as pessoas se confundem. Gente, olha só, se eu tivesse que pagar essa multa de 2,5 bilhões, eles deveriam achar meu patrimônio. Eu desafio esse excelente Ministério Público do Rio de Janeiro, que durante todo o governo Cláudio Castro não moveu uma ação de improbidade contra Cláudio Castro, a achar o patrimônio que eles querem. Um promotor como esse, ele tem que ser processado, responsabilizado, porque ele está agindo politicamente numa instituição que não é política. Ou pelo menos não deveria ser política. Então, está muito bem explicado. Isso tudo que vocês estão lendo, isto não passa de uma campanha orquestrada para tentar prejudicar a minha candidatura e ajudar a quem? Ao candidato do sistema, o Dudu. Gente, o filho da promotora deste processo, como ele, professor de educação física, lotado no gabinete de Eduardo Paes, ganhando, na época, R$12 mil. Que vergonha. Que vergonha. Bom, eu acho que está mais do que explicado. Há toda uma má vontade, há toda uma armação para impedir a minha candidatura. Mas eu não vou desistir, não. Se vocês tiverem que inventar a lei, inventem. E depois arquem com as consequências. Porque isto que está aqui, um processo prescrito, dá uma matéria como essa, distribuída pelo Ministério Público, o Ministério Público se prestar a isso. Engraçado, não é? Eu estive lá no Ministério Público, entreguei aquelas provas todas de corrupção do Rio Previdência, do Detran, não acontece nada. E o pior é que eu entrego prova contra mim. Eu sou julgado sem prova, porque, pelo amor de Deus, um documento que manda parar o que está sendo feito de errado, um documento que não é escrito por mim, é escrito pelo procurador,
Eu apenas assino e encaminho ao secretário de saúde. A promotora diz que é a prova que eu queria mudar a empresa. Mas Deus é muito justo. Deus é bom. Doutora Gláucia ela tem passado por momentos difíceis. Outro dia eu até estava orando por ela, né? Estão botando aqui, acabaram de dizer no RJTV que você está inelegível. É isso. Não tem nada disso. Isso tudo, eu repito, é para que eu não seja candidato. Eu não sendo candidato, não vai pagar a grana aos aposentados e pensionistas. Garotinho não sendo candidato, não vai pagar o piso nacional do magistério. Garotinho não sendo candidato, vai continuar a mamata do Viva Rio, que recebe 1 bilhão dos cofres da prefeitura, da organização social, né? Garotinho não sendo candidato, vai continuar os shows de Madonna, Shakira, tudo pago com dinheiro público para a TV Globo transmitir. É isso. Mas não tem problema não. Vamos em frente. Eu conto com as pessoas esclarecidas. E você, se quer me ajudar, esclareça, compartilhe esse vídeo. Divulgue, espalhe para as pessoas. Tá? Por exemplo, eu estou há meses divulgando a falcatrua dos cemitérios do Rio. A Globo não dá uma linhazinha. Uma linhazinha. Você sabe o que é a falcatrua dos cemitérios? O Eduardo Paes pegou os cemitérios da Santa Casa. Realmente eram mal administrados. Aí, ao invés de melhorar, ele entrega para 2 empresas, Reviver e Rio Pax. 2 grandes e poderosas empresas. Essas empresas começam a cobrar tudo do povo com taxas que o Eduardo Paes implanta. Até IPTU de cova eles estão cobrando. Acabaram com o jazigo perpétuo. Fizeram tudo para massacrar as pessoas que têm um parente morto no Rio de Janeiro. E tem que sepultar. Ocorre que, para fazer e montar esta distribuição de favores, o Eduardo Paes traz uma empresa para poder preparar o edital e receber das empresas vencedoras. Foi a prefeitura que pagou não, tá? Quem pagou foi as empresas que venceram o edital. A empresa se chama Accenture. Sabe, ela pertence a que grupo? BTG Pactual. Sabe quem é um dos donos do BTG Pactual? O irmão de Eduardo Paes. E o BTG recebe um faturamento legal, né? Toda vez que alguém morre no Rio, o irmão do Eduardo Paes está recebendo uma graninha. Você acha que ele quer cuidar da segurança? Quanto mais gente morrer, mais faturamento para os cemitérios. Que vergonha, que tristeza. Mas isso a Globo não fala, né? Isso a Globo não mostra. E tem muitas outras coisas. Mas eles não vão conseguir, não. Minha candidatura não corre nenhum risco. 0. Vou aqui deixar claro. A candidatura de Garotinho corre 0 risco. Isto aí é até bom. Para você poder separar o joio do trigo. Para você perceber quem a Globo quer que vença a eleição. Se a Globo tivesse preparada e preocupada com a violência do Rio de Janeiro, ela ia apoiar quem? O candidato que está preparado para combater a milícia e o Comando Vermelho. Não. Ela está preocupada com seus interesses. E, aliás, falando sério, né? Você tem um Ministério Público Estadual que deixa sair uma nota dessa, sabendo que é mentirosa essa nota,
sabendo que o processo está prescrito. O Ministério Público, que durante todo o governo de Cláudio Castro não moveu uma ação de improbidade contra o governador ladrão, que roubou aposentado, que roubou o dinheiro da SEDAI, que roubou tudo que roubou. Aí vem pegar um negócio que aconteceu em 2005, e trazer agora para a campanha eleitoral. Dá vontade de rir, né? Mas não é não, isso é sério, gente. Sabe por quê? Quando o sistema apodrece, ele vai de uma vez só. Leva muita gente junto. E tem um detalhe, hein? Não tem negócio de concorrer subjúdice, não. Eu vou concorrer normal. Não é concorrer subjúdice, não. Minha candidatura não tem impedimento nenhum. Isso aqui é apenas para gerar notícia, para confundir as pessoas. E pode ter certeza que eu vou representar, inclusive, contra este promotor que está agindo como um cabo eleitoral. Porque se ele diz que no ano de 2025 havia transitado em julgado, por que só agora ele resolve, às vésperas da eleição, quando acaba a convenção, eu sou escolhido, ele resolve dar divulgação a esse fato? Será que ele também, assim como a doutora Gláucia, é eleitor do Dudu, Papa Defunto? Não sei. Né? A gente defende tanto as instituições. Ninguém fez mais pela justiça do que eu. Criei o Fundo do Judiciário, apoiei o Judiciário, ajudei muito o Ministério Público, a Defensoria Pública. Criei fundos que deram autonomia a esses órgãos. Mas aí a gente vê, né, que mesmo dentro desses órgãos que deveriam agir de forma correta, punindo os corruptos, eles agem de forma partidária. Então, deixando claro, zero risco para a candidatura de Garotinho, tá? Eu sou candidato, isto tudo é maneira de confundir os eleitores. E não serei candidato sob júdice, não, nem com liminar. Eu sou candidato para disputar a eleição e ganhar a eleição e botar na cadeia os deputados que ainda não foram presos, e são muitos, os políticos que ainda não foram presos e outras autoridades que, porventura, estejam, né, em desacordo com a lei. Então, ô Dudu, eu te espero domingo, lá na Band, tá? Vai lá. Tá bom, baby? Tem medo de você, não? Nem de você, nem de seus amiguinhos. Eu, como tenho minha consciência tranquila, vou me abalar com isso, não. Como dizia Erasmo Carlos, pode vir quente, que o garotinho tá fervendo.